Marisa Diniz, sou de Goiânia, sou administradora especialista em gestão pública. Eu vim de Goiânia para São Paulo muito com um sonho de trilhar uma trajetória muito parecida com a do meu pai. Meu pai é gestor público, economista. Então eu vim para estudar economia, passei no vestibular numa escola completamente voltada para o mercado financeiro. A minha experiência na faculdade, ela foi muito frustrante, assim, porque eu demorei para me encontrar. Eu nunca me interessei por bolsa de valores, aquisições, ficar milionário antes dos 30. Então, eu vinha com sonhos e repertórios muito distintos do que eu encontrei na faculdade. Eu fiz essa mudança que, na verdade, era quase uma burocracia, porque a grade era muito parecida, mas que, para mim, foi uma mudança muito grande de perspectiva, assim, de olhar para a gestão e ter acesso à gestão pública, poder me aprofundar em pautas de estratégia e principalmente olhando para governo, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, assim. Então, acho que quando você vem de uma família em que a desigualdade atravessa a sala, o Natal, é muito difícil você ignorar esse processo e olhar para com um senso crítico de como a sociedade se organiza, assim, e como que as pessoas trilham histórias de vida muito diferentes e muitas vezes pelo contexto onde ela está inserida, pela forma como o mundo a tratou, assim, sabe? Então eu acho que esse interesse por trabalhar com o governo, por acreditar nas coisas que o governo faz, porque impacta a vida de muita gente de um jeito avassalador, eu sempre quis trabalhar com o governo e eu acho que é isso, assim, é muito menos economia e muito mais administração, mas reconhecendo que são duas ciências humanas, assim, então foi isso. Eu sempre me interessei por política, porque na minha história de vida a desigualdade atravessava a sala de casa, assim. Então, olhar para primo, para avó, para tio, olhar em volta era ver um retrato de desigualdade. Eu cresci em Goiânia, então meu pai nasceu em Bonfinópolis, minha mãe cresceu na periferia de Goiânia, então eu tive oportunidades que eles não tiveram. E isso para mim sempre foi política, mesmo que eu não tivesse repertório para explicar isso, assim. Então eu acho que eu sempre me interessei, sempre fiz trabalho voluntário, então isso sempre esteve na minha rotina, assim, como quase natural, assim, como modo de vida de coisas que eu me interessava mesmo. Então foi muito esperado que ao longo da minha trajetória eu me envolvesse com política, porque era isso que eu sabia fazer, eu acho. A cannabis sempre esteve presente, acho que, sei lá, quando a gente para pensar, a primeira vez que eu vi, enfim, foi meu pai que me apresentou, ele sempre teve muito essa coisa de querer não tratar como um tabu, então eu me lembro dele se esforçando para fazer com que eu reparasse no cheiro, esse tipo de coisa. Eu nunca me interessei, eu fui atleta na minha adolescência, então eu demorei muito para beber, demorei muito para experimentar qualquer tipo de substância, mas eu sempre estive inserida num grupo de jovens como qualquer outro, então a cannabis sempre esteve presente, então para mim era natural, do mesmo jeito que o álcool era natural, mesmo que eu não estivesse fumando, bebendo ou usando a medicina, então é isso, assim. Eu acho que quando a gente pensa em política, a primeira coisa que a gente pensa é sinônimo de política, é retrógrado, é passado. Olhar que a gente está em 2023, que a gente tem inteligência artificial, a gente tem um monte de tecnologias incríveis e a gente ainda faz com que a política seja o retrato do passado, da lentidão, do retrocesso. O meu projeto, eu me disponibilizei para a sociedade, me coloquei à disposição para ser deputada federal, para ser uma voz que coloque o futuro para dentro do Congresso Nacional. E pensar nesse futuro é pensar em soluções que resolvam problemas que são sistêmicos hoje. E olhar para a ausência de mulheres nos espaços de poder gera isso. Olhar para uma regulamentação, para um papel, um projeto de lei que consiga ter o impacto que a regulamentação da cannabis tem, não existe nenhum outro. Não tem nenhum outro assunto, de nenhum outro projeto, de nenhuma outra possibilidade que vai impactar tantas coisas simultaneamente. Eu estou falando de sistema carcerário, violência policial, oportunidade de emprego e renda, uma possibilidade sustentabilista de forma muito transversal, porque tudo que é de plástico pode ser de cânhamo. A gente poderia estar tratando os biomas, por exemplo, em Brumadinho com cânhamo, porque isso já acontece em outros ecossistemas ao redor do mundo. Para mim, carregar uma pauta que resolvesse um problema sistêmico
era essencial, porque eu não me candidatei porque eu sou legal ou porque eu sou honesta. Eu acho que isso também, eu sou legal, eu sou honesta, mas eu queria trazer uma solução concreta. E eu acho que isso é muito raro para as pessoas que se candidatam. Falar de mais mulheres na política, falar de mulheres em espaços de poder, atuando com segurança e falar de uma solução concreta para o problema sistêmico, só a cannabis poderia fazer isso. O que vem acontecendo é que o lucro está aumentando. Então, isso também aconteceu no mercado de tecnologia. Quando a tecnologia começou a se desenvolver, eram as mulheres que ocupavam esses espaços. A partir do momento que o mercado reconhece que vai vir lucro, que vai vir dinheiro, que vai vir influência, é quase uma mão invisível que tira as mulheres desse espaço de poder. Eu acho que o que está acontecendo é o mercado se formando e as mulheres sendo retiradas. Mas eu acho que em momento nenhum cabe a nós esquecermos que as pessoas que abriram esse espaço, principalmente aqui no Brasil, foram mulheres, foram mães, foram empreendedoras, que seguem sendo lideranças e referências para esse mercado que, na minha percepção, tem tudo para ser um mercado liderado por mulheres. A bancada da cannabis nasceu muito porque a experiência de você se candidatar, ela pode ser um buraco super egóico e autocentrado. Foi a primeira vez que eu me candidatei e ao longo dos 45 dias eu fui percebendo que isso é muito sedutor, assim, você pode começar a acreditar nessa bobagem, sabe? E eu acho que eu me candidatei por algo muito maior, porque eu queria efetivamente trazer uma contribuição social, independente se eu fosse eleito ou não. Então a bancada da cannabis era uma entrega muito concreta para além do meu projeto político, eu pessoalmente estar pedindo voto. Então a bancada foi uma proposta para colocar como essa eleição foi inovadora. Nós tivemos pela primeira vez a estruturação de uma bancada nacional da cannabis em resposta a tantas bancadas que já estão construídas e estruturadas e lutando ativamente por seus ideais, e são a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada do boi. Então eu acho que 2022 era um ano perfeito para a gente conseguir mostrar que existe sim um grupo político de lideranças comprometidas com o desenvolvimento da pauta da cannabis no Brasil, independente de divergências políticas e ideológicas. A política brasileira, ela não precisa de nada muito especial, diferente do que a política global precisa. A gente está vivendo um contexto global de muita desinformação, de campanhas de ódio a todo vapor. A gente teve um aumento de grupos nazistas no Brasil, nas redes sociais, e esse volume de fake news, de desinformação, que virou uma grande disputa por atenção. E isso dá engajamento, isso dá like, isso dá voto. É só a gente olhar para os mais votados para deputados federais no Congresso Nacional, foram pessoas que estavam nas redes sociais se utilizando do ódio como estratégia de campanha. Eu acho que a gente precisa fazer um repacto em relação à nossa democracia e reconhecer que existe uma diferença muito grande entre liberdade de expressão e você falar o que você quiser. A gente precisa falar sobre a regulamentação das redes sociais hoje, porque elas são impactadas diretamente pela política e a política é impactada diretamente pelas redes sociais. Para além da gente trazer as pessoas para perto da política, a gente precisa voltar a conversar. Eu acho que a polarização virou um entretenimento, fez da política um grande programa de televisão no qual a gente só se odeia. Não existe curiosidade para você trocar ideia, para ouvir quem discorda de você, sem antes a gente cair nesse buraco da generalização e de necessariamente um separatismo mesmo em relação às pessoas que votam como eu e as pessoas que não votam como eu. E eu acho que quem perde é a democracia. A regulamentação da cannabis no Brasil hoje sofre essa fragilidade. Não existe um interesse político do Congresso em pautar esse assunto, porque ele não elege, ele gera muito ruído. A gente tem um país extremamente conservador e falar de regulamentação da cannabis ainda esbarra em muitas outras imaginários e ainda esbarra na eficiente publicidade da guerra às drogas nos anos 90, que ainda ecoa na cultura brasileira. Então, na minha percepção, para a gente avançar com a pauta da cannabis, a gente precisa que a sociedade se organize melhor e tenha mensagens mais consensuais. Muitas vezes,
eu percebo que tem grupos que defendem a regulamentação da cannabis, mas que necessariamente querem falar da regulamentação de outras drogas ou querem trazer a regulamentação de todas as substâncias. E, na minha percepção, isso é um erro estratégico. A gente precisa começar pelo princípio. E, na minha opinião, a cannabis é o começo. É por onde a gente vai começar a falar sobre isso e vai ser um assunto para uma vida inteira, para várias gerações daqui para frente. Mas a cannabis tem alguns benefícios. Primeiro, por ser uma planta, ela é natural, ninguém nunca morreu de maconha, né? Se uma pessoa morreu de cannabis é porque caiu uma tonelada de cannabis na cabeça dela. Não tem como, não existe overdose de cannabis. A gente está falando de um remédio e a gente também está falando de um mercado. Então tem essa pressão econômica que ela é muito eficiente. Olhar para o simbolismo da regulamentação dos Estados Unidos e como isso impacta em toda a América Latina é uma realidade. Então, eu acho que o que a gente precisa é consensuar de o que a gente quer, qual regulamentação a gente quer, do que a gente está falando. E a sociedade ainda não, a sociedade civil organizada ainda não chegou nesse consenso. Eu acho que a importância do projeto do deputado Caio França é, antes de tudo, quase materializar o que está escrito na bandeira de São Paulo, né? Que a gente não segue, a gente é seguido. A principal impacto desse projeto de lei é inspirar outros estados, outros deputados, isso já está acontecendo, para garantir essa pressão estadual e assim a gente conseguir chegar no Congresso Nacional. Então, na minha percepção, trazer um projeto de lei que serve de inspiração para outras assembleias do Brasil inteiro é um ganho político muito concreto. E, além disso, a gente está falando efetivamente de colocar o remédio disponível no SUS, garantir uma educação e um compartilhamento dessas informações para os médicos, para que a gente tenha mais profissionais capazes de fazer essa prescrição e garantir o remédio para quem mais precisa, que é o que mais importa. A evolução da pauta da cannabis, ela está acontecendo muito por mérito da sociedade civil organizada, que está pressionando, que está trazendo esses casos, e ela não está acontecendo via legislativo. Isso é muito comum no Brasil, né? Pautas que esbarram com ideias conservadoras é o poder judiciário que opera e acaba impondo uma realidade para além da falta de legislação dentro da nossa Constituição. Então, é isso que está acontecendo, nós estamos avançando. Existe um mercado, então não dá para a gente negar também que existe um interesse capitalista mesmo, focado no lucro, no interesse de poder e dinheiro que envolve a cannabis, e isso também é um motor para fazer com que a pauta ande. E eu acho que o mais preocupante em relação a isso é porque aí a gente não vai conseguir fazer um debate profundo da forma como a cannabis está sendo regulamentada e viabilizada, porque é muito claro que a gente precisa falar da regulamentação da cannabis e esse debate precisa acontecer junto com as ideias de reparação histórica. A proibição da cannabis sempre foi uma justificativa para o encarceramento da população negra e pobre. E aí você abrir esse mercado ignorando essa realidade é, de novo, perpetuar essa violência. Então, cada vez mais, de certa forma, a gente está perdendo a oportunidade de levar a justiça social para onde mais precisa, né? Onde menos tem justiça social. Eu acho que a gente não deveria se dedicar a construir metodologia, pedagogia ou narrativas para separar o que é cannabis medicinal e o que é cannabis de uso recreativo. Eu acho que no Brasil a gente tem uma cultura muito hipócrita e a gente não consegue reconhecer e legitimar a diversão em suas diferentes formas e como inclusive uma liberdade, uma expressão e escolha de liberdade individual de cada um. Na minha percepção, uma pessoa que se utiliza da cannabis para uso recreativo, ela está se utilizando da cannabis para uso medicinal. Então, é como se você tomar um chá de camomila porque você adora chá de camomila e você se diverte tomando chá de camomila. Necessariamente o seu corpo vai se beneficiar, o seu organismo vai se beneficiar dessa planta, que é a camomila. A mesma coisa acontece com a cannabis. Eu acho que essa narrativa, ela serve mais para nos separar do que para nos unir. Então, politicamente, eu acho que a gente está precisando muito de ideias que garantam a união. E é isso que falta, na minha percepção, para a gente conseguir caminhar ainda mais com essa pauta. Eu não me dedico para essa estrutura, eu não acredito em cannabis de uso recreativo. Eu acho que é um remédio, é uma planta e ela vai fazer bem
para as pessoas que estão dispostas e têm o costume de fazer uso dela. Quando você conversa com uma mãe de uma criança, de um bebê, que convulsiona 30, 40, 50, 80 vezes por dia, a gente se reconhece como seres humanos, sabe? Então, toda essa discussão, todo esse debate que eu insisto em dizer que vira entretenimento de polarização, de separação, ele se esvazia, porque a gente está falando de um direito humano muito, como fala isso? Muito básico, sabe? Que é direito ao tratamento. A gente está falando de uma planta que salva vidas, que dá qualidade de vida para as pessoas. E eu ainda vejo algumas pessoas, não, mas cannabis não cura, mas isso não é cura. Gente, é tratamento, é qualidade de vida, é dignidade. E não só para a criança que convulsiona, mas para toda a rede de apoio que cuida dessa criança. Porque quando você é mãe de uma criança que convulsiona, toda a sua vida fica paralisada por conta disso. Então, quanto mais a gente falar sobre esses casos, quanto mais pessoas conhecerem a Cidinha, conhecerem a Abrace, eu acho que quanto mais a gente conhecer esses casos que mostram o potencial da cannabis de cura, mais a gente vai conseguir reduzir o preconceito e garantir um debate mais qualificado e mais honesto sobre a planta, que, na minha percepção, é urgente. Existe um forte viés, eu realmente acredito que a política tem muitos vieses proibicionistas. Esse conceito do proibicionismo, ele precisa ser explicado, difundido ainda mais. Ele não chegou principalmente para pessoas que discordam da gente, mas que concordam no fundo quando a gente está falando de, por exemplo, pessoas que são de direita liberais. E liberais e conservadores são muito diferentes. Quando eu falo dos liberais, eu falo porque hoje o governo brasileiro nos proíbe de plantar uma espécie de planta em casa. Isso fere a liberdade individual de cada um. Então, cada vez mais eu acho que a gente precisa qualificar esse debate. E falar de proibicionismo é um debate muito importante para a gente falar de uma justificativa para a gente encarcerar a população negra, a população pobre. Então, falar sobre isso, falar sobre liberdades, é a gente enfrentar os nossos preconceitos. Mas sim, falar sobre o proibicionismo é reforçar a política de drogas, é reforçar aquele medo social e comum que tanto a gente viu nos anos 90, né? Porque essa política do medo faz com que a opinião pública tolere esse tipo de situação, que é esse encarceramento em massa da juventude negra. A melhor justificativa para você conversar com uma pessoa conservadora sobre a regulamentação da cannabis é você mostrar os casos reais que motivaram a criação das grandes associações no Brasil. É você falar sobre a Cidinha, é você falar sobre o Cassiano em João Pessoa. Então, cada vez mais a gente precisa mostrar casos reais de pacientes com Alzheimer, de crianças com epilepsia, para falar, para provar que existem pessoas que dependem da planta para garantir a sua vida e a sua dignidade. Eu acho que no caso de conservadores, é disso que a gente precisa falar. E eu acho que não é só conservadores, não. A gente deveria espalhar isso para todo mundo, para garantir que cannabis é remédio. Essa é a ideia que a gente precisa reforçar. Por isso que eu acho que falar sobre a cannabis de uso recreativo é um entretenimento que nos separa, sabe? E que cada vez mais a gente precisa deixar essa narrativa de lado e nos dedicar ao que realmente importa e ao que realmente funciona. Bom, eu acho que se for para falar com uma pessoa que está entrando para a política agora, eu vou compartilhar uma coisa que me falaram, inclusive, quando eu decidi seguir com a pauta da cannabis. A cannabis nunca elegeu ninguém no Brasil. A cannabis é uma pauta que não elege. Isso, para mim, é o maior reflexo de que a pauta da cannabis ainda não existe um consenso, nem entre as pessoas que são a favor. Muitas vezes isso não é prioritário ou não faço questão. Eu já ouvi na rua, inclusive, pedindo voto de uma pessoa se utilizando da planta e falando, não, mas a minha planta está garantida. Então, ainda não existe esse interesse público de olhar para o sistema carcerário, olhar para a violência policial e é cada vez mais justificável por que a gente tem um sistema carcerário tão precário. O ministro de Direitos Humanos compartilhou na última comissão em que ele fez parte no Congresso Nacional que tem refeições sendo compradas em processos de licitação que uma refeição custa 99 centavos. Então, que alimento é esse que a gente dá para as pessoas que estão em situação de cárcere?
Isso é o proibicionismo. O que a gente precisa reconhecer é que cannabis, sistema carcerário, são pautas que não dão voto. Então, cada vez mais, para pessoas que estão entrando para a política agora, a gente precisa reconhecer que isso é uma verdade. Então, isso já é difícil, você não negar que comigo vai ser diferente. Reconheça que isso é uma verdade e crie estratégias inovadoras para que você consiga falar sobre esse tema, pautar esse debate e ainda assim sensibilizar pessoas, comunidades para você conseguir voto, que é o que é mais importante, ser eleito e levar essas ideias para os espaços de poder. O mito de que a cannabis é a porta de entrada para drogas mais pesadas, ele só vai ser combatido com informação. A gente precisa falar do tabaco, a gente precisa falar do álcool, que são substâncias regulamentadas, mas que ainda assim não estão adequadas. Se a gente for olhar principalmente a regulamentação do álcool no Brasil hoje, a gente permite que empresas que fornecem álcool patrocinem grandes eventos. Os maiores eventos culturais no Brasil são patrocinados por essas empresas. Então, cada vez mais a gente precisa reconhecer qual é a regulamentação adequada para substâncias que fazem mal à saúde. Cannabis não é uma delas. Eu acho que esse processo informativo para a gente divulgar mais informações qualificadas sobre a cannabis precisa ser feito com engajamento. A gente precisa de mais pessoas falando sobre isso. A gente precisa que essa pauta esteja nos centros de debate, porque ela tem consequências em todas as áreas. Na segurança pública, na violência doméstica, na educação, na juventude, na saúde, na segurança. Então, assim, por que que nós não estamos falando sobre cannabis? Nós deveríamos estar todo mundo falando sobre cannabis. A imprensa tradicional, os influenciadores, os jornalistas, os formadores de opinião. Então, cada vez mais a gente precisa não só da informação qualificada, mas a gente precisa de engajamento, de mais vozes falando sobre isso, mais porta-vozes. Tem grandes fontes de informação sobre cannabis, então desde as associações até grandes consultorias de mercado, a Kaya Mind é uma delas aqui no Brasil. Então, o que não faltam são informações acadêmicas, e desde o Siddhartha Ribeiro, que produz livros incríveis, tem um outro livro que se chama Drogas para Adultos, do Carl Hart. Então, a gente precisa de falar com especialistas de informações qualificadas, inclusive saindo um pouco das redes sociais e entrando mais em livrarias e bibliotecas. Eu preciso acreditar que num futuro próximo a gente vai falar de cannabis integrativa, assim, porque se a gente não acreditar nisso, se eu não acreditar nisso, eu vou paralisar. Cada vez mais eu vou ter a oportunidade de contar para as minhas netas como era um absurdo na nossa época, como o governo não se utilizava de informações qualificadas, não consultava o que os cientistas estavam dizendo sobre a cannabis. Cada vez mais fica claro que a cannabis é uma porta de entrada para uma vida mais saudável, para menos ansiolítico, para menos redes sociais, menos açúcar, menos café, mais presença. Eu acredito que o que a gente precisa fazer no Brasil para que a pauta da cannabis avance enquanto legislação é um consenso da sociedade. Não existe interesse do Congresso Nacional, não existe interesse político em fazer com que essa pauta avance. Cada vez mais fica claro, inclusive no próprio discurso do ministro de Direitos Humanos, o Silvio de Almeida, ele deixa claro, enquanto opinião pessoal, do fracasso da guerra às drogas, mas ele também explicita que não existe nenhuma ação do governo, do Poder Executivo em caminhar com essa pauta. Então, o que nos resta é garantir uma sociedade civil numa coalizão unida, com uma narrativa única, defendendo uma única forma de regulamentação. E esse é o grande desafio, a gente entender qual é esse consenso, qual regulamentação a gente quer. E eu acho que uma das regulamentações mais inspiradoras no mundo é o que acontece em Israel, que trata a cannabis como um grande pretexto de inovação e empreendedorismo. Então, a gente precisa, e muitas regulamentações estaduais estão pautando isso, não só o acesso